Agora, vai sentir a falta do Diego? Costuma sentir a falta do Diego, mas o Everton Ribeiro vem para a faixa central, o Giovani entrou bem no jogo contra o Palmeiras. Aliás, as pessoas falam muito das alterações da Ricardo. Essa alteração especificamente, o Everton Ribeiro não estava bem no jogo, o Giovani entrou bem no jogo. 5 minutos de jogo do Giovani, ele sofreu o pênalti. Mas o Everton Ribeiro, ele torceu o tornozelo também. Sim, né? também. E o Giovani, no primeiro 5 minutos dele em campo, sofreu o pênalti. Isso é a vantagem de você ter elenco, né? De ter bons jogadores ali à disposição para substituir, né? Eu tenho escutado bastante aí torcedores do Flamengo. E a reclamação é que o time do Flamengo, ele não sufoca o adversário, ele não impõe o fator campo, assim. Até impôs, mas aí contra os times Primeiro tempo de menor Palmeiras, expressão. O primeiro até tempo, fez um ritmo, o primeiro tempo saiu perdendo. Mas eu estou dizendo, no início do jogo, quando tava na minha opinião, né? Eu estava ouvindo o Simon até hoje, eu achei pênalti no Guerreiro. Quando estava 1-0 o jogo. Eu também achei. Eu achei que foi pênalti no Guerreiro. E o Flamengo, naquele momento, quando consegue esse lance, ele estava pressionando. Aí ele toma o gol, dá uma ducha de água fria. Dá uma ducha de água fria. Mas até sair o gol do Palmeiras, o Flamengo estava em cima. O Pará faz 1x0, né? Esse é o gol do 1x0. Aí o Willian empata o jogo 1x1. E o Roger Guedes faz 2x1, aí o Flamengo empata 2x2. Acaba o primeiro tempo 2x1 pro... Mas até sair o gol do Palmeiras, o Flamengo conseguiu. O Flamengo conseguiu pressionar. Tanto é que o próprio Cuca falou, né, na entrevista coletiva. Assim, no primeiro tempo, a sorte do Palmeiras foi o Flamengo não ter matado o jogo. Né? Mas depois, eu acho que a grande dificuldade do Flamengo o Flamengo sente muitos gols que toma. É volume. Não, e sente muitos gols que toma. Intenso, intensidade. Eu tenho pensado, eu acho o Flamengo um time forte, eu acho que o Flamengo ainda vai brigar pelo título brasileiro. Mas isso à parte. Onde é que estão os pecados do Flamengo? Nos jogos grandes. O Flamengo tem somado ponto. O Flamengo somou ponto na Ilha do Urubu, quando empatou com o Avaí lá atrás. Estou pegando muito, puxando para minha... A gente falou isso ontem, lembra? Só do Vasco o Flamengo venceu. Exatamente. Os times que estão em cima. Então o que é que está faltando? O jogo grande, o Edmundo pode me corrigir, é o jogo que te exige mais concentração. Se você der um vacilo no jogo com o adversário grande, você vai tomar o gol. Então está faltando esse nível de concentração, de excelência no jogo contra o adversário mais forte. Porque ele estancou a crise depois daquele empate com o Avaí e depois da derrota para o Sport. E aí, eu até dizia que vai ter uma sequência de 10 jogos só com 2 viagens. E naquele período, o Flamengo saiu de 15º para 2º lugar. Ou seja, ele conseguiu construir uma solidez nos jogos na Ilha do Urubu e nos jogos no Rio de Janeiro, como em São Januário contra o Vasco. E continuou devendo nos jogos grandes, nos clássicos. Ele vem de uma semana que em 3 partidas voltou fora Zé Ricardo, porque perdeu para o Grêmio, empatou com o Cruzeiro e empatou com o Palmeiras. São os 3 jogos que um vacilo você deixou de ganhar a partida. Então, falta esse cuidado. O jogo grande tem que ter um nível de concentração, é final de campeonato. Todo jogo desse tipo é final de campeonato. Você vai ganhar o Coritiba amanhã, vai ganhar o jogo, em teoria. Em teoria, vai ganhar o jogo. O jogo contra o Santos na quarta-feira pode perder na Vila Belmiro, mas a tendência é classificar na Copa do Brasil. Aí tem outra final, que é o jogo contra o Corinthians. Em Itaquera. E tem que fazer um jogo como final de campeonato. E tem na sequência o Santos. De novo. Que de novo um jogo grande que não... mas empatou. O Flamengo empatou 30% dos jogos. O Flamengo perdeu menos que o Palmeiras, menos que o Atlético, menos que a maior parte dos times. Só que empata demais, porque comete vacilos onde não pode cometer. Como foi contra o Palmeiras, como foi contra o Cruzeiro. A reclamação a qual eu me referia é que tem posse de bola, trabalha a bola de um lado para o outro, mas erra passes que permitem ao adversário contra-atacar. E aí você tem razão. Quando você tem um adversário forte e na sua defesa, no seu sistema defensivo, principalmente os 2 zagueiros, desequilíbrio ou equilíbrio. Equilíbrio no fato de ser dois jogadores lentos. E o Palmeiras fez 2 gols assim, em velocidade, primeiro com o Willian e depois com o Roger Guedes. Então, quando você propõe o jogo, tem a bola, você tem que matar o jogo. E, principalmente, os principais jogadores, que ninguém pode
menosprezar esses 3 jogadores que jogam ali atrás, ou 4 jogadores, incluindo o Guerreiro, ninguém pode menosprezar. São excelentes jogadores escolhidos a dedo pelo Flamengo. Esperou um momento bom do mercado e trouxe esses 3 jogadores, que são fundamentais para o desempenho do Flamengo. Se o Flamengo não... Se esses 3 jogadores... O Everton até tem jogado bem, não só pelos gols, mas em função de não ter machucado, de estar tendo uma temporada mais regular do que os outros, ele consegue ter uma regularidade também de jogos melhores. Mas o Diego e o Everton Ribeiro, cada um por uma circunstância, um por estar voltando do mundo árabe e em final de temporada lá, né? A gente aqui está no meio da temporada, mas ele está terminando a temporada. Ele está virando, né? Está virando sem férias. E o Diego em função da contusão que teve, que o afastou dos gramados por algum tempo. Mas esses 2 são jogadores chaves para que o Flamengo tenha um desempenho e performance e vitória mais constante. Não oscilar tanto. Porque oscilando tanto, ele está aí, ó. Está aí, a tabela não me deixa mentir. Ele é 4º colocado, ótimo. Mas ele está a 12 pontos do Corinthians. É muito. É isso. E ele tinha a chance de estar a 5 se ele tivesse somado 9 pontos nesses últimos 3 jogos. Isso aí, vamos atualizar esse noticiário do Flamengo, direto do Ninho do Urubu. Eduarda Pessinati, ao vivo aqui com a gente do Expediente Futebol. Bom expediente para você, Eduarda. Olá, boa noite a todos, bom expediente para vocês. Como vocês acompanharam, né, o Cuejar acabou de falar aqui no CT no Ninho do Urubu. O Flamengo fez hoje a última atividade para receber o Coritiba amanhã em casa, né? Lembrando que o time em casa não vence há 2 jogos, são 3 partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 4º colocado com 25 pontos, vem de empate com o Palmeiras. O Coritiba é o 13º com 19, vem de goleada sofrida diante da Ponte Preta. A novidade por aqui é que Diego será poupado, não será relacionado para esta partida, já até deixou aqui a concentração, esse anúncio foi feito agora há pouco. O Diego foi avaliado hoje, tem um desgaste muscular, portanto não enfrenta o Coritiba, volta para o time só para enfrentar o Santos no meio de semana pela Copa do Brasil. Falando do outro Diego, né, o Diego Alves, o goleiro que agora assumiu a camisa 1 aqui do Flamengo, havia uma expectativa se ele estreava agora ou só diante do Corinthians no outro final de semana, e não vai ser agora não. A gente também viu que o Diego Alves já deixou aqui a concentração. Falando aí da camisa 1, né, ela estava com o goleiro Thiago, que tinha cedido a 44 para o Rodolfo, agora o Thiago cedeu a 1 para o Diego Alves e ficou com a camisa número 30. Falando em camisa, aliás, o Flamengo estreia contra o Coritiba o seu 3º uniforme e vai usar no jogo deste sábado uma camisa amarela com detalhes em azul. Essa camisa foi feita por um torcedor que ganhou uma promoção, na verdade um concurso cultural feito pela patrocinadora, pela fornecedora de material esportivo aqui do Flamengo. A gente disse então que o Diego já deixou a concentração, o Diego Alves também, e a gente viu o Conca também deixar a concentração por aqui, portanto é outro que não será relacionado. O Flamengo não divulga a lista de relacionados, então a gente só fica de olho nos jogadores que vão por aqui deixando a concentração. Essas são, portanto, as informações do Flamengo, que, como eu disse, amanhã na Ilha do Urubu recebe o Coritiba e tem como objetivo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Valeu, Eduardo Pessinati, direto do Ninho do Urubu, trazendo informações do Flamengo, falando sobre os jogadores que não concentram, o Diego Alves e também o Conca. E na sequência aqui da nossa conversa, então, empatar em Itaquera não serve para o Flamengo, né? Não. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar. Como é que você pode empatar em Itaquera? Você diminuiu de 12 para 2 pontos. Aí você olha para a tabela ali na frente, o Corinthians vai jogar 2 jogos fora de casa, você vai jogar um em casa. Então, pode ser bom. Agora, no cenário, o desafio do Flamengo é ganhar o jogo grande. E o desafio do Flamengo hoje é diminuir essa distância de 12 pontos. Não diminui nada. Não, então, exato. O Flamengo quando estava em 15º lugar, ele estava 12 pontos atrás. Sim. Deixa eu voltar lá no Ninho do Urubu, que Eduardo Pessinati está com a gente ainda, tem mais informações. Diga, Eduarda. Só acrescentando uma informação, na verdade, ontem o lateral Rodinei ele sofreu uma entorse no tornozelo direito, numa dividida com o René no treinamento, precisou deixar
o campo com ajuda, mas hoje ele foi reavaliado, treinou normalmente, portanto não é desfalque, está à disposição do técnico Zé Ricardo. Lembrando que o Rodinei vinha sendo titular na última partida no empate contra o Palmeiras, porém ficou no banco de reservas, deu lugar a Pará, que acabou até marcando gol, mas então o técnico Zé Ricardo tem todas as opções aí, não tem nenhum jogador, aliás, cumprindo suspensão nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Legal, Eduarda Pessinati com a gente aqui, trazendo informações complementares aí do Flamengo. Obrigado, Eduarda, valeu. Cobrindo o Flamengo hoje aqui para os canais Fox Sports. Olha só, tem uma situação que é bom a gente ficar atento, que é o seguinte, o Paulo Vinícius Coelho falou sobre a quantidade de empates do Flamengo, o time que mais empatou no campeonato 7 vezes até agora. Então, portanto, 12 pontos não é diferença não, porque o Corinthians tem 11 vitórias, o Flamengo tem 6. O Flamengo ganha 4 jogos, vai a 10 vitórias e não chega no Corinthians. Então não é só tirar 12 pontos. No caso são 13. Não, ele tem que tirar, tudo bem. Mas assim, tirar 13. Tirar 13, tudo. Se ganhar 13, se tirar 13, vai e ele passa. tem que diminuir essa diferença que Exatamente. ele não conseguiu tirar desde quando ele era 15º lugar. Ele conseguiu avançar de 15º para segundo e cair para quarto. Se o Corinthians não fizer nada, o Flamengo tem que fazer 13 pontos. Mas a distância de pontos continuou ali equivalente. Falando especificamente de Flamengo e Corinthians, na verdade é simples, né? Ao Flamengo faltam 23 rodadas e ao Corinthians 19. Mesmo assim, o Corinthians vai ficar na frente. Então, é uma distância significativa. É uma distância significativa. Isso contando que o Corinthians perca 4 jogos seguidos e o Flamengo ganhe 4 jogos seguidos, vai igualar em número de pontos, mas o Corinthians ainda vai permanecer na frente pelo número de vitórias. Tem uma situação, né? Que aí, de repente, o Flamengo não vai passar a correr atrás do Corinthians, né? E sim atrás do Grêmio, né? Ah, sim, claro. Que tem uma... Não, falando só especificamente dos claro, dois. eu sei. Mas é claro que a gente não pode menosprezar o Grêmio, o Santos, o Sport. O Sport faz uma campanha lindíssima. Tem que se pensar nessa situação também, porque tem outros times correndo. A gente ficou devendo, não é, produção, o comunicado no Instagram do Wellington do Fluminense, não foi isso? Tinha aí, a gente ficou devendo isso aí.